Você Bonita, e a gente abre essa terça-feira num bate-papo muito gostoso para você que chegou agora com a querida doutora Andressa Heinrich. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Obrigada. Lembrando que a doutora Andressa é endocrinologista, então quando a gente faz pautas aqui que tem essa referência médica ou mesmo de nutrólogos, até quando a gente traz uma nutricionista funcional, que eu acho essa parte da nutrição fantástica, tem gente que fala, mas a nutricionista não é médica, não tem problema, é um complemento à medicina importantíssimo, né? É tão lindo. É lindo. É lindo. Vocês precisam das nutricionistas. E a especialidade de endocrinologia, por isso que a gente aborda esses assuntos às vezes mais a fundo, porque a doutora Andressa gosta de passar informação. E hoje não vai ser diferente, né? Vamos começar com o primeiro slide então, diretor. E aí, claro, fique à vontade para dar a sua introdução, porque eu sei que é um assunto que você quer falar há muito tempo, né? Exato. Eu tô morrendo de vontade de fazer esse assunto do check-up feminino, porque justamente a gente falou um pouquinho na escalada, né, Carol? Somos nós, mulheres, eu acho que as grandes responsáveis por levar a nossa família, levar quem convive com a gente para fazer check-up, Sim, né? sim. E nada mais importante do que a gente ter informação sobre a importância do check-up em cada fase da vida. Essa palavra é um pouco batida, né? Parece falar, mas está na hora de fazer check-up, é o check-up uma vez por ano. Afinal, o que na verdade foi a ideia de abordar é a gente pegar a Semana da Mulher e trazer o que a gente precisa se preocupar em cada faixa etária da vida da mulher. Vocês vão ver que na infância, eu vou dar uma extrapolada um pouquinho, vou falar dos meninos também porque pouquinho. É importante. Porque é importante, né? Porque, na verdade, muitas mães nos assistem, né? Sim, sim. Então, a gente tem que sempre ficar com o olhar muito apurado para poder enxergar alguns possíveis problemas. E tem muitas mães que assistem o Você Bonita. Eu fico muito feliz porque a gente não faz uma pauta só específica às crianças, para também não tirar o público que não tem criança, mas, poxa, as mamães também merecem essa atenção. Exato. Porque nós temos muitas dúvidas e é complicado. Você chega um momento e você fala assim, mas peraí, será que eu deixei a coisa certa? Será que está faltando algum exame? O João, por exemplo, nunca colheu sangue. Será que ele tem que colher sangue? O que ele tem que apresentar para colher sangue? É mais ou menos isso, né? Então, vamos colocar o primeiro, então, diretor, para a gente começar falando da fase... A primeira, né? A infância. A infância. E aí? Então, o que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de infância? E aí, na infância, eu vou falar tanto para meninos quanto para meninas, né? O slide está cor-de-rosa, obviamente, para a gente comemorar a semana do Dia Internacional da Mulher, tá lindo. Né? Mas o mais importante que a gente precisa trazer, então, com relação quando a gente fala da infância e seus cuidados, é basicamente o check-up do crescimento e desenvolvimento infantil. Então, é o que a gente chama isso na pediatria de puericultura. É saber se a criança está crescendo bem, se o desenvolvimento do crânio está sendo correto, se o desenvolvimento do crescimento em estatura, se o peso está sendo correto. Isso não basta só pesar e medir. A gente tem que colocar a criança na curva de crescimento e desenvolvimento. Bateu palminha na idade certa, falou na idade correta. Também no período. Sentou. São os marcos do desenvolvimento infantil. Olha só. Então, isso é muito importante, a gente ter uma regularidade na consulta com o pediatra para a gente poder avaliar se essa criança está cumprindo os marcos de crescimento e de desenvolvimento também neuropsicomotor, ou seja, se essa criança ela está desabrochando. É isso que a gente precisa se preocupar. As crianças que demoram mais para falar, é uma preocupação nesse ponto de vista médico? A gente consegue ter aí um período? A gente tem um período de flexibilidade. A gente sabe, por exemplo, que tem crianças que são educadas, por exemplo, em colégios bilíngues, ou são crianças que, às vezes, elas vão ter um pouco de atraso no falar. A gente considera um atraso de até 6 meses no falar. Mas a gente tem outros marcos de desenvolvimento que às vezes são mais importantes, como, por exemplo, ela conseguir empilhar cubinhos, ela conseguir saltitar. Então, são alguns marcos que o pediatra ele vai ficar um pouco de olho na consulta. Olha que importante. E a gente, olha lá, o Chico também tem a Raquelzinha linda que fez 2 aninhos agora. Exato. Beijo pra Raquelzinha. A gente fica preocupado com bendita fala, né? Se tá falando, se tá fazendo, enfim, as coisas que as outras crianças gostam de fazer. E, na verdade, tem outras coisas marcações. O mais importante para quem está em casa é levar regularmente a consulta com o pediatra. Então, sempre ficar de olho. Perfeito. Um outro assunto que eu trago que é muito importante para as mães que estão em casa, para quem está nos assistindo, é com relação à obesidade infantil. Hoje a gente sabe que é um assunto que preocupa muito. Então, os cuidados com a obesidade infantil, e aí é um assunto que a gente precisa tomar muito cuidado, que é a redução das horas tela. Isso é um assunto que vem surgindo com muita força. É a gente ter a ideia de que a gente precisa diminuir um pouco as horas da criança na frente das telas. Sejam telas de TV, sejam telas de iPad,
sejam telas de computador. A gente, claro que a gente está na TV falando, mas o mais importante é saber que a gente precisa dosar um pouco. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. E esse limite, ele não pode ultrapassar. A gente tem mais ou menos uma ideia de que as crianças não podem, até mais ou menos os 4, 5 anos de idade, ultrapassar em torno de 1h30 até no máximo 2 horas. Isso ainda é uma área que está em bastante estudo. Tem estudos mais rígidos que falam em torno de 1 hora, tem estudos menos rígidos que falam em 2 por dia, Carol. Mas o mais importante, para os pais que estão em casa, prestem atenção, eles têm que ter um limite para essas crianças. Criança precisa respirar, criança precisa brincar. Então, essa parte da gente ficar mais atento no desenvolvimento da infância, dos cuidados da infância, passa também pela gente cuidar das horas tela. Perfeito, muito bom. Eu guardo para os momentos restaurante, que a criança precisa ficar sentadinha ali para todo mundo comer, e aí um tablet ajuda muito. Eu guardo para esses momentos, é uma boa. Exato, o momento restaurante, talvez sim, eu acho que dependendo da dinâmica familiar, mas talvez eu chame um pouco a atenção para isso com relação ao nosso próximo tópico, Carol, que é a base da educação alimentar. Muitas vezes a gente precisa ter um momento, educação alimentar, todo mundo comendo. É, não, que eu quero dizer, só parênteses para explicar. É que quando a gente vai, ele já comeu. Normalmente então, ele come antes. Então tudo bem. Não tem problema. Não, quando come todo mundo junto não pode, né? Tem que ter esse momento. Concordo. A gente sabe que trazer a criança para a mesa e ter a supervisão dos pais na hora da alimentação é um momento essencial para o neném fazer a escolha alimentar. A criança nessa idade, ela se espelha muito na escolha alimentar dos pais para poder fazer as suas escolhas, né? Olha aí uma mamãe aí confirmando. E quando oferecem alguma coisa que eu não deixo, ele até fala, quer. Mas mamãe não deixa. Com aquela cara de danadinho, tipo, eu quero. Mas ele sabe. Ele sabe. O que pode, o que não pode. Ele tem já o parâmetro, né? Sim. Então, os pais têm que estar muito atentos desse momento que a criança é uma esponja. O cérebro da criança, ele vai aprendendo muito por imitação, por seguir o que o pai e a mãe, ele vem demonstrando, e às vezes até involuntariamente, né? Então, muitas vezes, um ato do pai, uma atitude de escolher ali determinado alimento, a criança automaticamente vai selecionar qual alimento ela vai querer. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado nessa fase. Isso é muito cuidado, né, doutora Andressa? Muito cuidado. Vamos colocar uma perguntinha então nesse momento? Sim, vamos que aí, claro, ainda não tem, aqui vocês postaram agora a foto. Então, a gente já tá pegando mais perguntinhas. Mas esse último item é importantíssimo, as vacinas, as vacinações. Só lembrar das vacinas. O calendário vacinal brasileiro, ele tá bastante atualizado com os calendários internacionais. Então, só lembrar vacina pentavalente, vacina tríplice viral, as vacinas que a gente precisa ter cuidado também, que são as vacinas, a gente precisa ter vacina de tuberculose, o calendário vacinal tem que estar em dia. Muitas vezes gera um pouco de polêmica, tem pais que não querem vacinar. Eu sempre falo assim, leve para o seu pediatra, converse com o seu pediatra, exponha suas dúvidas e vamos colocar essa criançada com o check-up em dia. E só para tirar uma dúvida importante neste momento, que eu acho que as mães sempre se perguntam, a vacinação, quando ela é gratuita ou quando ela é particular, que você vai pagar para ter a vacina, é a mesma coisa, não é? A mesma coisa. Não tem... a mesma coisa. Eu estou pagando, então é melhor, porque eu vou lá no laboratório, eu pago. Não, é a mesma coisa. O que muda, eu acho que é ali o bom profissional que vai aplicar a vacina no nosso filho. Não é isso? É a delicadeza, enfim. O profissionalismo ali daquele momento, né? E eu vou dizer uma coisa assim, Carol, eu trabalho no SUS também, quem me assiste sabe, e assim, eu amo as meninas da vacina do meu posto. Gente, meninas, eu chamo vocês de bruxa só porque vocês fazem criança chorar, mas eu amo elas. Mas tá vendo como é legal a gente colocar isso ao vivo? Tá vendo, doutora Andressa? Então é a prova que trabalha no SUS e pode até numa outra pauta contar pra gente tudo que hoje o SUS disponibiliza, que as pessoas sempre perguntam. Vou dar um recado e já volto? Tá, ok. E a gente vai pra próxima fase, que é a fase da infância é tudo de bom, mas a adolescência dá um trabalho. Dá muito trabalho. Segura! Então, vamos para o nosso segundo momento, que é o momento da adolescência, né, diretor? Chega a adolescência, meninos e meninas, eu acho que ali acontece aí que a gente percebe mesmo muitas diferenças e dá trabalho essa fase. Diga lá, doutora Andressa, o que fazer? Primeira coisa, ficar de olho se a puberdade está acontecendo na fase correta, né? Então, para as meninas, a gente fica de olho se os caracteres sexuais, ou seja, se o desenvolvimento das mamas, dos pelinhos, e se até a menstruação, eles estão ocorrendo antes ou depois dos 8 anos, porque a gente se preocupa se o desenvolvimento está sendo precoce antes dos 8 anos. E para os meninos, antes dos 9 anos. Mas isso varia um pouquinho com relação à raça
passa. Eu sempre falo assim, suspeitou, tá preocupada que o filho pode estar acelerando a puberdade? Primeira coisa, leva para avaliação e a gente consegue fazer a avaliação correta. A gente faz a dosagem hormonal, a gente pede o raio-x da mãozinha para ver se não está acelerando o desenvolvimento e o crescimento. Então a gente consegue fazer a avaliação correta. É o raio-x de idade óssea. Mas agora Carol, uma pergunta, tem meninas que podem menstruar antes dos 8 ou com 8? Tem, infelizmente existe. Muito cedo, e isso a gente precisa ter avaliação e provavelmente vai requerer tratamento sim, Carol. Tá, não é normal então menstruar não é normal, aos 8 anos. Não é correto, mas assim, muitas vezes o mais importante é que os pais fiquem com o olhar atento. Eu acho que o objetivo da pauta hoje é os pais apurarem um olhar para verificar se essa criança está se desenvolvendo na idade correta. Hoje em dia a gente tem muitas informações, né? Muitas músicas, infelizmente, muitos estímulos para que essas crianças se desenvolvam antes do período adequado, né? Então, assim, o corpo acaba respondendo. Então, cabe aos pais ficarem atentos para que essa criança tenha uma avaliação correta. Perfeito, né? Perfeito. Vacina HPV, excelente assunto. Excelente Até porque merecia uma pauta só para a gente falar de HPV, de vacina HPV. Mas nesse momento, falar da adolescência, é aqui que tem que pensar na vacina. Tem que depois pensar não adianta. na vacina. Não é uma coisa assim? O que acontece? A vacina do HPV, pelo Ministério da Saúde, ela está preconizada dos 11 aos 13 anos de idade. São 3 doses e ela previne 4 tipos mais comuns de HPV. O HPV 6, o 11, o 16 e o 18. Para que toda essa informação? Para a gente saber que HPV, ele causa câncer de colo de útero, que é uma doença extremamente grave e a vacina previne sim e com bons resultados. Olha só. Então, o que acontece? Normalmente, a gente indica a vacinação, o Ministério da Saúde indica para 11 e 13 anos, que são as fases que ainda não tiveram contato sexual ainda, que ainda não iniciaram a atividade sexual. É por isso. Mas, hoje em dia, existem protocolos em estudos para indicar a vacina para as mulheres, inclusive até 45 anos. Olha, foi matéria isso super recente. Vamos fazer uma pauta só sobre HPV? Podemos fazer uma pauta só sobre HPV. A gente pode fazer sobre escolha, sobre indicação, a gente pode fazer sim. Mas o mais importante tá com dúvida, a vacina sobre o HPV, ela deu um pouco de polêmica ano passado, sobre efeito colateral. O que eu acho? Eu acho assim, não é decidir não vacinar, tá com dúvida, procure o pediatra, procure eventualmente o ginecologista, converse com ele é a melhor pessoa para orientar a vacinação. Que idade esta mulher tem que ir ao ginecologista? Bom, vamos lá. O que normalmente eu oriento? Eu oriento que tem que ter uma fase de transição. Eu acho que eu vou passar a orientação da doutora Andressa, da Andressa, que normalmente é uma orientação que eu falo que ela é muito pessoal e vai com muito carinho para a mãe que está em casa. Eu acho assim, a filha está crescendo, está com 10, 11 anos, já está notando o desenvolvimento, você tem a sua ginecologista, já leve junto sua filha na consulta, já vai levando a filha para ela, e nem que ela não vá ser examinada, nem que vai demorar ainda, que a gente às vezes sabe que demora bastante para começar a ter algum tipo de relacionamento mais sério, mas leve junto, é um cuidado a mais. Para ela já entender, participar daquele momento, conhecer a importância disso. Exatamente. E outra coisa, hoje a gente tem uma especialidade que é mais recente, que chama herbiatria, que é uma especialidade mais específica, que cuida dos adolescentes, então muitas vezes eles nos ajudam nessa fase de transição. Olha só. E existem pediatras que também fazem o atendimento até os 18 anos de idade. Verdade, que isso também é importante. Exato. Então a gente pode seguir mais ou menos conforme o médico estiver acompanhando. E esses 3 itens aqui, cuidado com a pele, orientação sexual e cuidado com o peso, vem lá da infância, né? Impressionante, né? Ele caminha, ele vai. Tá, balança aí pra desmentir a gente, né, Carol? O que eu queria que você destacasse, doutora, porque eu acho importante, é assim, a gente sabe que realmente nessa hora que aparece a acne, que aparece as espinhas, a pele oleosa, essa mulher e esse menino adolescente precisam ir ao dermatologista. Precisa. Se começa a incomodar, não tarde em levar o seu filho para o dermatologista para fazer uma avaliação. Mas antes, eventualmente, eu digo, passe com o clínico ou com o pediatra, ele vai ser normalmente a pessoa que vai começar a orientar a necessidade. Muitas vezes, um bom sabonete, uma boa loção vão ser suficientes, mas em alguns casos, sim, consulta com o dermatologista é essencial.
criança, adolescente, ele vai se preocupar muito com a autoimagem. E aí essa autoimagem está em construção para a gente fazer o fechamento do caráter desse indivíduo. E a gente não quer desestabilizar eles na hora. A gente quer um indivíduo forte, a gente quer um adolescente que ele se sinta bem. Verdade. Que se sinta bem. Então, assim, não tarde levar o seu filho. Se ele está incomodado com a acnezinha, por que não? Verdade, né? Levá-lo para ver o que é. Levar para avaliação. Então vamos fazer o seguinte, vou dar um recado. Daqui a pouquinho a doutora Andressa volta. Temos muitas outras fases. A gente vai para a fase adulta, que é a nossa próxima fase, que muita gente que assiste o programa está aí se identificando. Então aguardem que tem muita coisa bacana. Ela vai falar do hemograma completo daqui a pouquinho nessa fase adulta. Quem quiser, mande perguntinhas, @VocêBonitaTV pelo Insta ou @VocêBonita pelo Twitter. Daqui a pouquinho a gente continua, doutora Andressa, porque... Cara, vamos combinar, doutora Andressa. Não vamos perguntar a idade, claro, não vou ser indiscreta aqui no ar. Doutora Andressa é jovem, mas ela brinca comigo, nem tanto mais, né, cara? Ela faz assim, é jovem, mas sua pele, menina, é impecável. Quer contar o segredo? Você cuida muito dessa pele? Eu devia cuidar mais, mas eu cuido. Você cuida? Eu cuido. O segredo vai estar no último slide. Tá aí, então tá bom, daqui a pouquinho. Vamos colocar então a fase adulta, que estão chegando muitas perguntas. Vamos colocar as perguntinhas de vocês. E nessa fase adulta... que a doutora Andressa vai atender um pedido meu, que a gente vai falar do hemograma completo. O que o hemograma passa para o médico, né? Quais informações são importantes e o que a gente tem que saber sobre ele. Não vamos colocar pânico em ninguém, falei isso com a doutora Andressa. Não. Ai, porque o meu tá assim, o meu deu déficit disso, aquilo tem mais. Calma, fiquem tranquilos, que é para passar informação, né? Perfeito. Fase adulta, doutora Andressa, que linda. E a fase adulta, nossa fase que tem todo mundo aqui do estúdio. Exato. E que muita gente que está em casa. Exato. Então, o que você quer destacar, então? O que eu quero destacar é o seguinte, a fase adulta é o horário que é a hora, né? Tá, que a gente precisa se cuidar para poder enfrentar a fase mais comprida da nossa vida, que é a fase do envelhecimento, Carol. Então é a fase que a gente precisa reunir um preparo importante para poder passar a menopausa, o pós-menopausa. Hoje em dia, graças a Deus, nossa expectativa de vida é cada dia maior. Sim. Então é na fase adulta que a gente se prepara para os próximos anos. Então, a saúde sexual e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis é fundamental. Então, muito cuidado com as relações sexuais desprotegidas. Eu sempre falo isso para as meninas, por favor, meninas, camisinha, né? Uso de anticoncepcional para quem não quer ter gestação, né? Ou o aliás, é o nosso assunto de amanhã, que tem os métodos novos, incríveis, que vocês vão saber amanhã. Perfeito. Fiquei chocada com os que a Eleuzinha já me mostrou. Então, isso é muito importante. Converse com o seu ginecologista. A gente precisa se cuidar. A hora de continuar se cuidando é a fase adulta, né? E esse lance massa óssea? Perfeito. Isso é um tema que a gente já vem trazendo há algum tempo aqui no Você Bonita, né, Carol? Que é a construção de uma boa massa muscular e também o nosso pico de massa óssea. O nosso pico de massa óssea é entre os 20 e 30 anos de idade. É quando os nossos ossos, eles são preparados e onde eles recebem o máximo de calcificação. Então, é nessa fase que a gente precisa fazer atividade física de impacto, que a gente precisa ter bons níveis de vitamina D, que vai ser a nossa próxima pauta, ou o HPV, agora eu já não sei mais. Mas vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo. Então, é nessa fase que nossos ossos, eles ganham a maior força, que a gente precisa ter bons níveis de vitamina D, que a gente precisa ter uma boa ingestão de cálcio e que a gente precisa praticar exercícios de impacto para que os nossos ossos se fortaleçam. Porque a partir dos 30 anos de idade, a gente sabe que os ossos, eles vão perdendo a mineralização. Entendi. Ou seja, eles vão naturalmente ficando um pouco mais fracos a cada ano. Assim como os nossos músculos. O nosso pico de massa muscular também é ao redor dos 30 anos de idade e a partir dessa idade os nossos músculos, eles começam a ter um pouco de declínio. É por isso que a gente precisa se preparar nessa fase para construir um organismo forte. É o nosso auge, em torno dos 20, 30 até 40 anos, que a gente precisa se programar para poder, a partir dessa idade, a gente não sofrer as consequências do envelhecimento. E o segredo aqui é atividade física? Atividade física e alimentação balanceada. É o que a gente vem batendo na tecla há muito tempo aqui, né? Não tem jeito, não dá para fugir. Não tem jeito, não dá para fugir. Essa fase adulta tem que cuidar da alimentação e do peso. Tem que cuidar da alimentação e do peso. Por isso que o controle do peso é essencial. Então, quando a gente fez a pauta da falsa magra, que as meninas gostaram bastante, sobre cuidar do percentual de gordura, sobre as escolhas alimentares, sobre colocar um pouco mais de proteína, olhar com carinho para qual proteína você está colocando no seu prato, você está justamente fazendo com que o seu organismo fique mais saudável e está prevenindo problemas mais lá adiante. Olha só, tudo isso que a gente pensa
né? Nós estamos prevenindo problemas. Perfeito. Tudo que a gente hoje trabalha, a gente trabalha sempre em nível de prevenção, Carol. Então, quando a gente olha hoje e fala assim, mas por que eu tenho que ter um nível de vitamina D e um nível de cálcio bom? Por que o meu osso tem que ser saudável? Porque eu não quero aos 50 anos sofrer de osteoporose. Então, é por isso que a gente precisa se prevenir hoje, com 30, com 40 anos, né? Vamos colocar uma perguntinha, que chegou perguntinha? Tem muitas perguntinhas das meninas. Vamos colocar. Que linda, que sorrisão! É a Ana. Nossa, difícil, né, o nome? Ana, um beijo pra você. Heinefer. Carol, por que depois dos 30 as mulheres, em geral, demoram mais para emagrecer? É algum fator hormonal? Segura, doutora Andressa, que essa pergunta é sensacional e realmente, poxa, a gente fica se perguntando. E aí eu já vou colocar uma outra pergunta junto, que foi uma polêmica no meu Instagram. Eu postei uma foto do meu relógio com o tempo que eu corri, com quanto tempo, a quilometragem, o percurso, não sei se você viu. E postei uma do meu marido. Ele fez o mesmo percurso do que eu. Ele fez quase no mesmo tempo, fez um pouquinho mais rápido, porque eu ainda brinquei que ele ainda tô comendo muito pó, mas chego lá. E as meninas, Carol, ele queimou o dobro de calorias que você. Ficou até arrepiada. É assustador. Você vai contar por quê? Volto já pra gente continuar. A perguntinha, então, esqueci, diretor, o nome dela tá aí. Ana, linda, obrigada pela pergunta inteligente. Doutora Andressa, assim não dá. Depois dos 30, a mulherada tem que suar mais ainda a camisa. Mais a camisa. O que acontece? Bom, o principal motivo é a perda progressiva da massa muscular mesmo. Lembra que eu já falei uma vez? A nossa massa muscular é a nossa principal fábrica, é quem queima as calorias do nosso corpo. Conforme a gente vai passando a idade, a nossa massa muscular ela vai reduzindo progressivamente e com isso o nosso metabolismo vai ficando mais lento. Não é que vai ficando mais lento, é que vai perdendo um pouco mais de músculo. Entendi. E com isso ele vai queimando menos. A fábrica vai perdendo capacidade. Entendi. É por isso que a gente sempre tem que estimular o nosso músculo, fazer com que a gente tenha mais gasto calórico e tentar gerar mais músculo na medida do possível. Então, Carol, é nessa fase que a musculação é, tipo, essencial. Exato, é por isso que a gente precisa fazer o estímulo, o correto, o mais correto, Carol, a gente falar o estímulo resistivo, que pode ser tanto a musculação, que é o exercício de resistência, como pode ser um pilates também, né? Então, que também aumenta ali essa condição muscular. Exatamente. Então, é o exercício resistivo, ele é fundamental. Vamos fazer o seguinte, responder rapidamente a minha pergunta, tem tudo a ver com isso. Então, os homens queimam mais caloria? Porque eles têm mais massa muscular. Aí, tá vendo, meninos? Tá vendo? É mais fácil. Que também ajuda. O hormônio masculino, ele é um hormônio que ele é mais termogênico, ele gera mais calor. Os meninos são mais quentinhos que a gente. Não é à toa que a gente tá sempre morrendo de frio e eles morrendo de calor. Suando, entendi. Exato. E aí queima a gordura mais Eles queimam mais rápido. Tá explicado, meninas. Por isso que tem que correr atrás do marido mesmo. Tem que correr. Eles vão correr, a gente tem que correr o dobro. Do marido. É isso aí. Tem que ganhar. Gostei de saber disso. Mas vamos lá, vamos colocar de volta, porque agora a gente vai falar do hemograma, que é uma parte muito importante dos nossos exames, do check-up. A gente tem aqui um exame, doutora Andressa, que nós não vamos falar de quem que é, mas é de uma pessoa na fase dos 53 anos, tá? É só para ter aqui uma ilustração, valores de referência e os famosos que a gente dosa. Então tem esse, tem uma continuação, não tem? Tem uma continuação. Tem outra parte. Essa é a primeira outra, parte, né? Essa é a segunda. Tá, então vamos lá. Nessa parte, aqui a gente vai dosar o quê? Eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, hemoglobina corpuscular média. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, deixa eu dar uma introduzida, Carol. Diga. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa, check-up, tem muitos exames que a gente pode pedir. Glicose, colesterol, e um desses exames do check-up é o hemograma. Tá. Hemograma é um jeito que a gente enxerga as células que estão circulando no nosso sangue. Tá. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Perfeito. Então, o hemograma é um jeito que a gente enxerga no microscópio a característica de cada uma dessas células. Perfeito. Então, a primeira parte do hemograma, que a gente é chamado esses nomes, que são os nominhos que estão aqui, eritrócito, hemoglobina, ela trata da série vermelha. Tem muitos hemogramas que tem assim, série vermelha, série branca e plaquetas.
Série vermelha são os glóbulos vermelhos. E ele vai justamente nos contar como é que estão esses glóbulos vermelhos. Entendi. Eritrócitos são quantos glóbulos vermelhos eu vou ter por milímetro cúbico. Então, naquela quantidadezinha de sangue, quantos eu tenho? Aí, os próximos dados são, qual é a cor deles? Eles têm muita hemoglobina, que é o pigmento vermelho, ou eles têm pouca hemoglobina? Certo. Muita hemoglobina, ele pode indicar algumas doenças e pouca hemoglobina pode indicar, por exemplo, anemia. Entendi. E aí, os outros, eles vão contando pra gente se essa cor, ela é distribuída de forma igual dentro da célula, ou seja, se ela é pintadinha igual, se ela é pintadinha de forma desigual, se a célula vermelha é grande, se o glóbulo vermelho é pititico, se o glóbulo vermelho tem um tamanho desigual. Então, ele conta pra gente, justamente, ele põe e ele examina a qualidade dessas células vermelhas. O que é importante destacar de glóbulos vermelhos? É claro que quando está dentro da referência que o laboratório manda, é ótimo, a gente já olha, está dentro da referência, Deus abençoe, já reza e já fala agradece. Mas quando não está, rola um certo pavor e um certo pânico. O que será que a doutora vai falar para mim? Porque eu vou chegar lá, vou mostrar, não está dentro da referência, ai meu Deus. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Porque podem não ser doenças... Nada grave, é só uma pequena alteração. Exato. O que nos preocupa, e a gente sempre tem que olhar com muito carinho, é, por exemplo, se o nível de hemoglobina está um pouco alto, pode ser anemia. E a causa mais comum de anemia é anemia por deficiência de ferro. Perfeito. Então, a gente olha pela característica da célula, que às vezes vai ser menorzinha e menos pigmentada, que provavelmente a pessoa vai ter uma anemia por deficiência de ferro. Entendi. Já, por exemplo, os pacientes que fumam, a célula ela vai ter mais concentração de hemoglobina. Entendi. Então, vai ser uma célula mais pintadinha, com nível de hemoglobina um pouco mais alto. Entendi. Então, o hemograma, ele é muito fascinante, porque pela característica da célula, ele consegue contar pra gente como é que está a saúde da pessoa. Uma parte da saúde, porque ele é um retratinho da saúde global da pessoa. Então, não é para se apavorar quando um daqueles itens ali do hemograma não está no valor de referência. Não é. Vamos fechar, então? Doutora Andressa vai voltar, mas no nosso tempo a gente veio até aqui. E a gente só falou de um pedacinho do hemograma. Tem mais o resto do hemograma. Coisa, mas a gente vai fechar com um vídeo muito bonito, que é aí das fases. Do envelhecimento. A gente, inclusive, já exibiu esse vídeo, tá? Já vou dizer que assiste o programa todo dia vai falar, já vi esse vídeo. Sim, já viu. Exibimos esse vídeo numa pauta de cirurgia plástica, uma vez que a gente veio, que a gente fez aqui, mas a gente achou que tem a cara da nossa pauta de hoje pertinente, que é o envelhecimento, né? Que, na verdade, o que a gente é viver a vida com saúde, né? Então, na verdade, o que a gente busca, Carol, é que passar da infância para a vida adulta e com o envelhecimento, que a gente tenha saúde em todas as fases da vida, porque cada fase da vida, ela tem a sua beleza. A gente acabou não mostrando o nosso último slide, mas ele tinha um pedacinho que ele fala assim, amor, amor, amor. Então, na verdade... Tem o último slide aí, diretor? Doutora Andressa, você conhece a doutora Andressa? Eu adoro, a gente tem que ficar redondinho, do jeitinho que nós bolamos. Vamos fechar com o último slide, porque a sua mensagem é exatamente essa. Então, assim, amor. Então, na verdade, cada fase da vida, ela precisa ter, sim, um recadinho de amor. E ao longo da vida, o que nos permite, que nos faz felizes, é unir os nossos laços de amor, sem né? Dúvida, sem Aí você me perguntou qual é o segredo da pele boa? É amor, gente. É amor, aí. Deixa pra lá essa parte. Daqui a pouco vão chegar umas perguntas indo além, perguntando da vida pessoal de doutora Andressa, mas um beijo, sabe pra quem? Ele também já sabe, que deixa aí doutora Andressa com a pele ótima, é isso que importa. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, sempre muito Carol. Querida. Olha, o assunto de hoje foi em homenagem às mulheres, todas as fases são muito importantes e muito sérias. Meninas, vamos tomar conta, né, dessa parte mesmo, vamos levar a família para fazer o check-up, para se cuidar, vamos fazer os nossos check-ups, vamos reservar um tempo para cuidar da nossa saúde. Perfeito. Porque com certeza, no futuro, a gente vai olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Vocês não vão esquecer dessa pauta. É isso que vale, é isso que nos faz meninas, né? Sim. É isso que nos faz tão especiais, é por isso que a gente comemora a Semana do Dia da Mulher, né, Carol? Parabéns pra você, doutora Andressa. Pra nós, né? Agora, quem quiser entrar em contato com ela, pode ler todos os textos, um trabalho lindo no Facebook, na página Endocrinologia em Dia. Tudo junto, Endocrinologia em Dia, ou pelo Insta, @Endocrinologia em Dia. Você também já tem o contato aí da doutora Andressa. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Prazer. Carol. Sempre. Até a próxima. Bonita ela, né?